Você já sentiu que está sempre um passo atrás, que outros tatuadores parecem evoluir mais rápido do que você, que seus traços não chegaram onde você gostaria, ou que às vezes você se cobra, se pressiona e até mesmo se compara, e no final do dia ainda sente que não fez o que era suficiente? Se você já sentiu isso, o que eu vou te contar agora é exatamente para você. Não é apenas uma história, é um espelho da nossa própria mente. Essa história vem dos estepes da Ásia Central. É uma história antiga, profunda, e você vai ver que ela é surpreendentemente atual, porque ela explica exatamente o que acontece dentro da nossa própria mente e muitas vezes é até devastador para um tatuador iniciante. O nome dessa história é O Pastor e os Três Lobos. Há muito tempo atrás, nas vastas estepes da Mongólia, um jovem pastor chamado Batar recebeu de seu avô o maior tesouro da família, um pequeno, mas vigoroso rebanho de ovelhas. Cuide delas com coragem, meu neto, disse o velho, com os olhos já cansados do tempo. Sua única tarefa é levá-las ao pasto mais verde e trazê-las de volta para o curral até o entardecer. O único perigo real é o lobo cinzento das montanhas. Mas lembre-se, em 60 anos, eu só vi esse lobo 3 vezes. No primeiro dia, Tafá estava radiante, o céu era azul, a grama macia. Mas no segundo dia, uma sombra passou sobre o sol. Era apenas uma águia, mas seu coração disparou. E se fosse um sinal? E se o lobo estivesse ali caçando hoje? A partir daquele momento, Tafá começou a viver duas vidas. A primeira era a vida real. Ele sentiu o cheiro da terra, o calor do sol, o balido tranquilo das ovelhas. A segunda vida era na sua própria mente. Uma vida de e se? E se aquele barulho atrás das rochas for um lobo? E se eu perder a ovelha mais valiosa? E se eu falhar e todos rirem de mim? Ele começou a tomar decisões não só com base no que via, mas no que temia. Um dia, ele viu à distância o rebanho de um pastor vizinho. Parecia maior, mais gordo. Ah, meu rebanho é fraco. Meu avô deve ter me dado as piores ovelhas, pensou. Desanimado, ele levou seu rebanho para um vale rochoso e pobre, achando que suas ovelhas não mereciam um pasto melhor. As ovelhas, é claro, ficaram mais magras. Quando ele estava voltando, avistou um caminho que o seu avô sempre usava, um atalho seguro pelo desfiladeiro. Mas Batar olhou para a passagem estreita e pensou: e se desmoronar? E se for um beco sem saída? Então, preferiu uma rota 5 vezes mais longa sobre o sol escaldante. Ele e as ovelhas chegaram exaustos à noite. No decorrer dos dias, em uma certa tarde, ele ouviu um uivo. Longínquo, solitário, provavelmente de outro vale. Mas para Batar, era um lobo. O medo foi tão visceral, tão real, que ele ficou paralisado. E em vez de agrupar as ovelhas e se mover calmamente para um local mais protegido, ele ficou paralisado pelo medo. As ovelhas, sentindo seu pânico, se espalharam de forma desordenada, e ele passou horas reunindo todas as ovelhas e ainda acabou perdendo uma no processo. A noite chegou e o seu avô o encontrou à frente da tenda, olhando para o fogo. O rosto marcado por uma fadiga que nem era do próprio corpo, mas de algo que transpassava o seu interior. Você caçou lobos hoje, Batar? Perguntou o velho calmamente. Não vou. Graças aos céus, nenhum apareceu. Errado, disse o velho, com sua voz suave como o couro curtido. Você caçou 3, e todos eles saíram daqui. E apontou para a testa do Batar. O jovem pastor olhou confuso. Então o velho disse: o primeiro lobo, o da comparação, você alimentou com seus olhos invejosos. Ele devorou a sua gratidão e deixou suas ovelhas famintas. O segundo lobo, o da incerteza, você alimentou com a sua imaginação preguiçosa. Ele devorou o seu tempo e a sua energia. O terceiro lobo, o lobo do medo, você alimentou com a história que contou a si mesmo. Ele devorou a sua coragem e fez você perder uma de nossas ovelhas. Batar sentiu um nó na garganta e perguntou: então como eu luto contra os lobos que eu não consigo ver?
Você não luta. O avô soprou o fogo fazendo as brasas brilharem. Você simplesmente para de alimentá-los. Você os reconhece quando uivam na sua mente e diz: "Ah, é você de novo, né? Hoje não tem carne para você." Então, você volta a sua atenção para o que é real: a grama sobre os seus pés, a ovelha ao seu lado, o caminho à sua frente. O lobo real das montanhas é raro e existe. Você o vê, grita, luta ou foge. Mas os lobos da mente, esses são os mais perigosos. Eles não atacam o rebanho, eles moram no curral do seu próprio pensamento. E você os alimenta todo dia com a sua atenção. Agora, deixa eu te contar a moral dessa história. O tatuador iniciante de hoje não enfrenta lobos reais, mas enfrenta 3 lobos invisíveis que moram exatamente onde os lobos do Batá moravam. E esses lobos, eles não devoram ovelhas, eles devoram a sua confiança, a sua coragem, a sua evolução. O primeiro lobo, o lobo da comparação, ele aparece quando você vê o trabalho do outro tatuador e pensa: eu nunca vou chegar nesse nível. Você olha o palco do outro, mas não vê toda a trajetória que ele passou e esquece do seu próprio bastidor. Esse lobo não devora sua habilidade, ele devora a gratidão pelo que você já conquistou. E essa comparação acaba destruindo o seu foco e faz ficar ainda mais difícil a sua evolução. O segundo lobo é o lobo da incerteza. Esse é o lobo que fala: e se eu não for bom o suficiente? E se o cliente não gostar da tatuagem? E se eu estiver no caminho errado? Ele te faz evitar desafios, arriscar, dar saltos mais longos. Faz você escolher rotas que parecem ser muito mais simples, mais fáceis e te deixa acomodado. As incertezas, elas sempre existirão, mas nenhuma evolução, ela nasce em terreno seguro. O avanço acontece quando você se desafia, quando você se submete à forja, quando você luta. É o desconforto que nos molda, porque é caindo que a gente aprende a andar. O terceiro lobo é o lobo do medo, e esse é o pior, porque ele te paralisa, te deixa tenso, faz a sua mão tremer. É o cliente chegando no estúdio e você pensando: e se eu errar? Esse é o mesmo lobo que fez o Batá perder a ovelha por entrar em pânico com um uivo distante. Medo não é sinal para parar, é sinal de que você está enfrentando uma barreira que está prestes a vencer. Os lobos que mais atrasam sua evolução como tatuador muitas vezes não está na sua técnica, mas sim na sua mente. E assim como o avô do Batá disse, você não precisa lutar contra esses lobos, você só precisa parar de alimentá-los. Hoje eu quero te propor uma missão simples, mas poderosa. A partir de amanhã, cada vez que você sentir comparação, incerteza ou medo, faça exatamente o que o avô do Batá ensinou. Reconheça o lobo e escolha não alimentá-lo. Foca 100% em você, o traço que você tem na sua frente, a linha que você precisa treinar hoje, o próximo passo que você precisa dar. No próximo episódio, a gente vai conversar sobre um dos maiores mitos que destrói a evolução de qualquer artista: a ilusão do dom. Porque talvez o talento que você acha que não tem esteja apenas esperando para ser construído. E quando você entender isso, nunca mais vai olhar para sua evolução da mesma forma. Então me responde uma coisa: qual dos 3 lobos você alimenta sem perceber? Quero ver sua resposta nos comentários.